Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. No segundo episódio da série Bombardeiros da Segunda Guerra Mundial, falaremos sobre o Boeing B-17, um dos mais reconhecidos bombardeiros da Segunda Guerra Mundial. O projeto do Boeing B-17 começou no início dos anos 30 e desde o princípio demonstrou ser um avião superior aos seus competidores mais diretos. Era maior, mais veloz, podia carregar mais bombas e tinha um alcance excepcional. No entanto, a Boeing perdeu o contrato, pois o seu protótipo, conhecido por modelo 299, foi destruído num acidente aéreo em um dos seus primeiros voos de teste. Mas o protótipo impressionou tanto a Força Aérea dos Estados Unidos que resolveram dar uma segunda chance à Boeing, o que resultaria na sua introdução oficial em abril de 1938. A primeira versão produzida em massa foi a E, que voou pela primeira vez em setembro de 1941. Foi também a primeira versão do B-17 com um perfil mais ofensivo. A versão E também estreou a cauda alargada, uma das características mais distintivas do bombardeiro. Menos de um ano depois, surgiria a versão F, que voou pela primeira vez em maio de 1942. Foram construídos mais de 3.400 aparelhos da versão F e foi o primeiro a enfrentar os alemães na Europa, em 1943. Apresentava muitas melhorias em relação às versões anteriores, como por exemplo, a torre ventral em formato de bola era maior e mais eficiente. E o seu novo nariz permitia uma visão mais desimpedida para o artilheiro. A versão final do B-17, conhecida como G, só surgiria em agosto de 1943 e acumulava todas as experiências adquiridas nos anos anteriores da guerra. Era, portanto, um aparelho excepcional, com mais de 8.600 unidades construídas. Uma das suas características mais distintas era um par de metralhadoras debaixo do nariz, controladas remotamente. O número de metralhadoras defensivas, que nas primeiras versões era de apenas 7, cresceu para 13, em 8 posições diferentes. Era a poderosa M2 Browning .50, com uma capacidade total de 11.000 disparos. A sua tripulação era formada por 10 membros: o piloto, o copiloto, o navegador, o artilheiro, o engenheiro de voo, o operador do rádio e outros 4 dedicados exclusivamente às metralhadoras, se bem que o artilheiro e o engenheiro também assumiam posições defensivas em caso de ataque. O B-17G tinha um comprimento de 22,66 metros. As suas asas tinham uma envergadura de 31,62 metros e o aparelho tinha uma altura de 5,82 metros.
Vazio, pesava cerca de 16 toneladas, mas podia decolar com um peso máximo de quase 30 toneladas, podendo transportar um máximo de até 7.800 quilos de bombas, se bem que na sua configuração normal, para ataques de longo alcance, limitava essa quantidade para 2.000 quilos. Vinha equipado com 4 gigantescos motores radiais Wright R-1820 Cyclone, cada um com 1.200 cavalos de potência, capazes de levar o bombardeiro a atingir uma velocidade máxima de 462 km por hora, mas a sua velocidade habitual de cruzeiro era de 293 km por hora. Carregado com 2.700 kg de bombas, tinha um raio de ação de 3.200 km, podendo alcançar uma altitude de 10.850 metros. O B-17 estreou-se em combate pela RAF em 1941, mas sem grande sucesso, e em dezembro desse ano, com um ataque japonês a Pearl Harbor e a outros territórios na Ásia e no Pacífico, mais da metade de toda a força de B-17s estacionados na região foi destruída ainda no solo pelos ataques japoneses. Estreou-se pela Força Aérea Norte-Americana na Europa em 1942 e desde o início demonstrou uma grande inovação com um sistema revolucionário de mira conhecida por Norden. Basicamente, tratava-se de um computador analógico formado por giro-estabilizadores eletromecânicos, que informava o artilheiro do momento exato para lançar as bombas. Nos momentos finais de aproximação ao alvo, o artilheiro assumia o controle do bombardeiro, mantendo a velocidade e a altitude estáveis para um lançamento mais preciso das bombas. Em janeiro de 1943, após a Conferência de Casablanca, iniciou-se uma ofensiva combinada da Royal Air Force e da Força Aérea dos Estados Unidos. Os britânicos atacavam durante a noite e os norte-americanos atacavam durante o dia, quase sempre com o B-17. Apesar de ser um bombardeiro fortemente armado para a defesa, era muito vulnerável aos caças alemães, e antes do aparecimento do P-51 Mustang como caça de escolta, as taxas de baixas entre as tripulações podia alcançar a incrível taxa de quase 20% em algumas missões. No total, foram construídos mais de 12.700 unidades e no auge da guerra chegaram a estar em operação no mundo mais de 4.500 aparelhos. O B-17 lançou mais de 580 mil toneladas de bombas, atrás apenas do Avro Lancaster, com as suas 608 mil toneladas. Era um bombardeiro tremendamente resistente, com muitos casos de aparelhos fortemente danificados, tendo sido capazes de chegar em segurança à sua base de origem. Motivo pelo qual era muito estimado pelas suas tripulações.
I'm coming in. Diving out, Chief. B-17 in trouble out of 2 o'clock. Watching. Got an engine on fire. 94. 3 planes, 9 o'clock, coming around. Keep your eye on them, bud. B-17 out of control at 3 o'clock. Come on, you guys, get out of that plane. Bail out. There's one. He come out of the bomb bay. Yeah, I see him.